Quem é a mulher vestida do sol, que está lá em Apocalipse 12? Você sabe quem é essa mulher? E é também aquela mulher que está com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é essa mulher? Nós temos várias interpretações acerca dessa mulher. Mas o que a Bíblia diz sobre a interpretação verdadeira? Hoje o que eu vou te falar aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre essa mulher. Nós vamos devagar, não sei que tamanho esse vídeo vai ficar, porque eu achei tanta dificuldade em redigir, eu achei dificuldade em fazer resumo, que eu falei, Senhor, eu vou lendo devagar e o Senhor me ajuda a explicar para os irmãos, porque eu sei que os irmãos também, como eu tive na primeira vez, dificuldade de entender quem é essa mulher vestida de sol. Então vamos ler. Para a gente poder entender, vamos ler o que eu falei hoje com 2 irmãos. Um abraço para os irmãos que eu conheci hoje. E eles me disseram assim para mim: nós te acompanhamos com a Bíblia na mão. Perfeito. Acompanhe com a Bíblia na mão. E, em falar em Bíblia, Apocalipse 12. E vi um grande sinal no céu. Isso é, o apóstolo João está vendo algo e está falando para nós. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E a gente já fica perguntando, como pode uma mulher estar no céu, vestida do sol e com os seus pés sobre a lua? A gente fica querendo entender isso, mas a gente vai avançar, vocês vão entender. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se um outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, e para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. Olha, queridos irmãos, tem alguns irmãos que dizem que essa mulher é Maria. Mas quando você entende que Deus faz, Deus aqui, nesse versículo, quando ele está falando com o apóstolo João, ele consegue mostrar a João o passado e o futuro. Aqui ele conta a história do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. E ele vai nos dar uma segunda interpretação, que é os sinais que nós veremos. E eu vou dar a explicação que é a mais fácil e depois vocês vão entender o que é esse sinal que foi mostrado ali. Essa mulher é Maria. Se você entender o que os profetas começaram a dizer lá no Antigo Testamento, foi que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aqui nós vamos ver que uma mulher, ela vai dar à luz a um filho varão. E esse filho há de reger todas as nações. Será que qualquer mulher tem um filho varão que consegue reger todas as nações? E aqui sim está falando de Jesus e Maria, porque há um versículo que nos diz que ele regerá todas as nações com vara de ferro. Então os versículos bíblicos, eles vão se conectando. Então, sim, aponta para Maria e vai contando a história de Jesus ali no início, porque
o dragão vai estar ali para tentar tragá-lo. E quando Jesus nasce, tem um dragão ali tentando tragá-lo. Nós sabemos o que Herodes fez. Herodes matou mais de não sei quantos meninos de 2 anos para baixo, tentando matar o filho varão. Jesus foge para o Egito. Depois, mais tarde, quando Jesus está grande, todos buscam a ocasião de matá-lo. Os doutores da lei queriam matar Jesus e ele estava sempre indo para os montes, tentando ficar durante a noite nos montes, até que um traidor mostrou o caminho e ele foi levado para a crucificação, porque havia de acontecer e ele se entregou. Então, após ele foi levado para o trono e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A gente percebe que tudo casa com a vida de Jesus. Então, nós percebemos que aqui está também contando a vida do Salvador, o nascimento até a morte. Então, essa parte nós explicamos sobre essa mulher, porque aqui nós temos 2 representações, nós temos 2 aspectos, porque nós temos 2 representações acerca dessa mulher de Apocalipse. E aí, como diz, uma mulher vestida de sol. E a gente vai ver ela descrita aqui em Apocalipse 12. Isso, gente, é uma nuvem misteriosa no princípio, que ronda a história dessa mulher. Essa mulher vestida de sol. Alguns dizem que é Maria, mãe de Jesus. Porém, essa mulher tem 2 representações dentro da história do povo de Deus. E depois vocês olhem, né? Isaías 7,14, dirigido pelo Espírito Santo, ele disse que a virgem conceberia. Então, essa parte eu acho que fica mais fácil de entender. É a história de Jesus resumida. Agora, nós precisamos entender o sinal. Por quê? João diz assim, eu vi um grande sinal. Ele não viu um sinal em qualquer lugar, ele viu um sinal onde? No céu. Então, para onde que você tem que olhar se ele diz que tem um sinal no céu? Olha, irmão, você tem que olhar para o céu. Mas é muito difícil para a gente entender essa passagem. Essa passagem eu só consegui entender quando um grupo de irmãos que eles tinham conhecimento do hebraico e eles tinham bastante noção de hebraico e conheciam, irmãos, muitos textos antigos. E esses irmãos são irmãos da tribo de Judá. Então, todo mérito a eles. Eles me deram muito conhecimento acerca dessa mulher. Então, hoje eu entendo quem é essa mulher por causa deles. Aí vocês vão entender. Porque, primeiramente, o que João faz é nos direcionar para a direção dessa mulher. Então, se a gente olhar para a terra, a gente não vai ver essa mulher. Se a gente olhar para os lados, a gente não vai ver essa mulher. E ele diz para onde a gente tem que olhar. Então, a gente tem que seguir a Bíblia. Um sinal no céu. Então, se você não olhar para o céu, você não vai achar essa mulher. Calma que você vai entender. Uma mulher vestida de sol. Onde está o sol? No céu. A mulher tem o que debaixo dos seus pés? A lua. Então, continua falando do sol. Continua falando do céu. E tem uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça. Onde estão as estrelas? No céu. Esse foi o sinal dado quando Jesus nasceu. Vocês lembram que os reis... Vocês lembram que os magos, os sábios, eles seguiram um sinal? O sinal que esses sábios seguiram foi olhando para o céu, porque havia no céu um sinal que fez com que eles fossem até o Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo de Herodes, Mateus 2, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no céu, no Oriente, e viemos adorar. Irmãos, Mateus 2, juntamente com Apocalipse 12,
estão juntando dois episódios, dois eventos que ocorreram na Terra. Quando os magos viram um sinal no céu, eles sabiam que era a hora de ir para Belém, para Jerusalém, porque aquele era o sinal que Jesus havia nascido. Então, quando o apóstolo João está lembrando aqui, quando o apóstolo João está falando do sinal dessa mulher vista de sol, ele está falando desse momento. O que aconteceu quando Jesus estava nascendo? Nós não podemos esquecer que o que está escrito na Bíblia tem que ocorrer. Está escrito que os céus mostram a glória de Deus. O que acontece na terra, o céu mostra. Porque o céu tem que mostrar a glória de Deus. É um pacto que Deus tem conosco. Há um pacto. Se nos tirarem a Bíblia, os céus têm que mostrar a glória de Deus. Então, no exato momento que Maria estava concebendo aqui na terra, os céus mostraram para todo mundo que Jesus também estava nascendo, porque se formou um sinal ali no céu. E eu escrevi algo, porque eu sabia que eu não ia conseguir gravar tudo, para que os irmãos entendam. Porque virgem, essa virgem que ele está falando aqui, que está no céu, é uma estrela chamada Betulá, chamada Virgo, chamada Virgem. É uma estrela que está nos céus. Por isso que João fala, olhe para os céus. Porque quando Jesus estava nascendo, uma constelação foi formada precisamente onde estava Belém. Por isso que os magos encontram. Aí eu quero que vocês entendam o que é essa virgem aqui. Essa virgem aqui que ele está falando que está no céu, irmãos, é uma estrela. A estrela chamada Betulá, uma estrela chamada Virgo, uma estrela chamada Virgem. Quando você vai, eu não estou falando de astrologia, estou falando de astronomia. Quando você vai para a astronomia, que é um estudo, você vai ver que tem essa estrela no céu. Por isso que os magos encontraram. Aí o pessoal fala que é estrela de Belém, mas na verdade é o formato feito por uma constelação. E aí, como eu não ia gravar muito bem, eu peguei aqui para vocês entenderem. O que é isso? Virgem é uma constelação com um grupo de estrelas que são fixas, ligada por linhas imaginárias que formam uma figura também imaginária. Virgem é bem famosa por ser a constelação com o maior número de lendas e histórias. Uma das primeiras constelações a receber o nome, por sua história, foi representada como a bela donzela, por isso esse nome é Virgo. E essa Virgem é uma constelação envergurante, grande, ficando apenas atrás da estrela Hidra. Virgem está posicionada entre a constelação de Libra, está ali entre a constelação de Libra. A sua forma assemelha-se a uma mulher com a posição sentada. E a espiga, que é uma... E a espiga, porque no formato ela tem uma espiga na mão, que é uma estrela binária e é a mais brilhante da constelação de Virgem. Quando este conjunto de estrela ou corpo celeste estão reunidos em uma determinada região do céu, dá-se o nome de constelação. Então, essa constelação Betula, você vai ver 51 vezes essa palavra sendo colocada principalmente no Antigo Testamento, porque Betula representa sempre o povo de Deus. Então, quando se olha lá para Betula, ela representa o povo de Deus. E aí, quando você olha, você vê que há 12 estrelas sobre a sua cabeça. E quando você lembra da palavra que diz lá de José, José diz que ele teve um sonho, ele viu o sol, ele viu a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. 11 estrelas, que eram seus irmãos, e com ele 12 estrelas. Então, 12 estrelas representam as tribos de Judá.
Então, esse sinal que João está falando, ele está falando lá do passado. Foi isso que os homens que caminharam do Oriente até Judá, até Belém, foi o que eles viram, essa constelação. E essa constelação, ela ficou muito destacada. Por quê? Porque o formato que ela ficou, o formato perfeito, ela ficou a mulher, no formato dessa estrela, essas linhas, formou uma mulher com as estrelas sobre a cabeça, e ao alinhamento que elas estavam, o sol veio e por trás iluminou toda a mulher. E a posição da lua ficou sobre os seus pés. Então esse foi o sinal que esses homens viram. E no seu peito havia uma estrela chamada Leão, que representa justo, que é a estrela do rei para muitos povos. Então eles viram, o rei nasceu. Foi por isso que os sábios foram. Eles falaram, a posição está perfeita. Está lá as 12 estrelas, está lá Betula, ou a Virgem, está lá aos seus pés a lua, e ela está iluminada por todo o sol. Foi esse sinal visto pelos homens que caminharam até Belém. E as pessoas pensam, como esses sábios foram até lá? Esses sábios foram instruídos durante muitos anos. Esses sábios, eles tinham os documentos passados, porque esses homens vêm da Babilônia. E o que ocorreu na Babilônia tempos atrás? Lá foi o cativeiro babilônico, onde Deus fala, vocês vão descer a Babilônia e vão ficar lá. E Deus chama um homem chamado Daniel. E esse homem, ele é sobre todos os magos, sobre todos os sábios, ele foi posto. E ele não foi posto sobre todos os sábios à toa. Daniel estava sobre todos os sábios, queridos irmãos, porque Deus estava preparando esse momento. O momento em que o rei ia nascer. Daniel morre ali na Babilônia porque ele tinha um ministério que era cuidar dos sábios. E um grupo de judeus fica com Daniel ali. E ali eles se preparam, porque todo o conhecimento avançado estava ali na Babilônia. Por isso que Deus colocou ali. Daniel aprendeu a ver os céus. Daniel conseguiu ver as estrelas. Daniel tinha conhecimento de astronomia. Daniel prepara um grupo para que no momento certo soubesse achar o rei menino. Foi isso que aconteceu. E Daniel prepara esse grupo. E aí as pessoas perguntam, gente... E aí as pessoas falam, gente, como aqueles sábios sabiam o lugar certinho por causa da profecia? Daniel sabia mais do que ele colocou no papel. Daniel, ele falava com Deus e Deus preparou Daniel para esse momento. Então Daniel ficou na Babilônia, um grupo de judeus ficaram ali na Babilônia e esse grupo esperaram mais ou menos 5 séculos, passando esse conhecimento até o momento que a estrela foi avistada no céu. Quando essa estrela, esse sinal, porque João fala melhor, esse sinal, aqui em Mateus fala estrela, mas João fala melhor, o sinal. Quando o sinal foi visto nos céus, eles sabiam que era a hora de ir adorar o Senhor Jesus. E aí você vê que eles levam ouro, eles levam mirra e eles levam incenso. Tudo um tesouro. Que Daniel, que era o segundo homem maior da Babilônia depois do rei, tanto é que invejaram Daniel, quiseram o lugar dele. Todo esse tesouro, aquele homem que foi feito eunuco, aquele homem que foi feito eunuco ali na Babilônia, que não tinha descendência, Deus é tremendo. Deus fez com que tudo que ele preparou, todo o tesouro fosse levado para o Senhor Jesus. Às vezes a gente não sabe para que serve a nossa vida. Às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus, como Daniel, um rapaz bonito, jovem,
se tornou um eunuco ali na Babilônia. Mas ele não se tornou um eunuco à toa. Ele foi o que gerou tudo que foi preparado para Jesus. Ele se tornar eunuco fez com que todo o seu tesouro fosse para o maior homem da história. Seu tesouro veio para sustentar José, Maria e o próprio Senhor Jesus. Então, o sinal lá de Apocalipse 12, ele está aqui junto com Mateus. Foi esse sinal, é isso que é a mulher vestida de sol. Maria tendo o menino Jesus aqui na terra e o céu mostrando que era verdadeiramente seu nascimento. E Deus mostrou a sua glória na terra e nos céus, porque toda a glória é dada a Ele. Espero que você tenha entendido como foi o nascimento do Senhor Jesus. Qual foi o sinal? O sinal foi lá nos céus. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.